Quais são os top 10 fundos imobiliários que você pode ter em carteira? Eu recebo muito a seguinte pergunta: poxa, Leandro, são mais de 200 fundos imobiliários? Quando a gente fala de empresas são mais ainda, né? São mais de 400 ações negociadas na bolsa. Eu não sei por onde começar no meio de tantas opções. Então hoje eu vou te ajudar a selecionar aí os top 10 fundos imobiliários que você pode ter em carteira. Vou mostrar como eu faço essa seleção e os motivos por trás de cada critério que eu estou utilizando aqui. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é ajudar você, investidor aí. Pessoal, uma coisa importante, nós temos lá no nosso site uma aba planilhas, que eu sempre disponibilizo as planilhas que eu vou criando aqui no canal, tá? Eu vou deixando elas disponíveis lá para vocês. A planilha que eu vou usar aqui hoje, eu também vou deixar lá disponível para vocês fazerem o download, tá? Simplesmente você vai no site, eu vou deixar o link aqui embaixo, www.500pratas.com.br, vai na aba planilhas lá em cima e você consegue fazer o download de todas as planilhas que eu já usei aqui no canal. Bom, dito isso, vamos ver então quais são os top 10 fundos imobiliários que você pode ter em carteira. Vamos para a tela que eu vou explicar como eu faço essa seleção. Bom, então para começar, eu vou usar esse site aqui que eu gosto bastante para fazer análise de fundos imobiliários, uma análise inicial, né? Que é o Funds Explorer, tá? Vocês podem entrar nesse site aqui, essa parte que eu vou utilizar aqui é gratuita, e aí vocês vêm em fundos imobiliários, só passar o mouse aqui em cima e tem ranking de fundos imobiliários. Vamos clicar aqui. Beleza, quando eu crio esse ranking, ele me dá todo o banco de dados que tem aqui no site. Então o que eu vou fazer com isso aqui para facilitar a minha vida? Eu vou copiar isso aqui, então eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, só passar o mouse aqui ele já seleciona. Beleza, tudo selecionado, dou um Ctrl C e vou jogar isso aqui lá no Excel para a gente trabalhar. Beleza, estou com uma pasta em branco, eu vou colar isso aqui. Ele chega aqui meio desorganizado, tá? Daí é só eu fazer uma organização, então eu vou selecionar aqui, vou ajustar tamanho das células, ó. Posso diminuir um pouco também o tamanho aqui das letras, né, para ficar mais fácil trabalhar. Beleza, e aí você vai organizando. Agora eu crio um filtro aqui na segunda linha, para não pegar o título, né. Eu vou lá em filtro, ó, filtro, beleza. Agora que eu criei esse filtro, depois se vocês tiverem dificuldade com isso aqui, essa planilha vai ficar disponível para vocês lá no site, tá? Então vocês podem baixar a planilha do jeito que eu vou configurar aqui, eu vou disponibilizar lá. Beleza, eu criei esses filtros aqui, agora eu começo a trabalhar. Veja que a gente tem, se eu seleciono uma coluna aqui, ó, a gente está falando de 173 ativos. Ele puxou lá da base de dados do site 173 fundos imobiliários. Poxa, é muita coisa para você entender qual você pode, pelo menos, selecionar para estudo, né? Para começar aí a estruturar a sua carteira de fundos imobiliários. Beleza, então eu vou partir de alguns critérios aqui que eu acho importante para você que está começando. Primeiro, lá no final, nós temos uma informação, que é a quantidade de ativos. O que seria a quantidade de ativos? São quantos imóveis esse fundo imobiliário tem. Então veja que, vamos fazer uma análise aqui. O que você acha que é mais seguro? Você investir em um fundo imobiliário que ele tem lá 10, 15, 20 imóveis, que se ele tiver vários imóveis, provavelmente ele tem vários inquilinos, ele deve estar diversificado em diversas regiões do país. Então, isso tudo traz mais segurança, não traz? Porque imagina, eu tenho um fundo imobiliário com 20 imóveis. Se acontece um desastre natural com um dos imóveis, pegou fogo lá em um imóvel, ou deu uma tempestade lá e destelhou o imóvel, coisas que podem acontecer. É um imóvel, vai ter outros 19 que continuam só as operações normais. Ou, então, um inquilino encerrou o contrato e esse imóvel ficou vazio, em vacância que a gente fala, né? O que vai acontecer? Tem outros 19 imóveis funcionando. Ou então a gente pode ter um problema em um estado. Imagine que desses 20 imóveis que tem em um fundo imobiliário, eles estão distribuídos em 3 estados. Se um dos estados entra em crise, ainda eu tenho os imóveis dos outros 2 estados operando normalmente. Então, quando a gente tem uma diversificação de imóveis dentro dos fundos imobiliários, fica muito mais fácil. Agora, um fundo imobiliário que ele tem um único imóvel, imagine se acontece uma dessas coisas que eu falei aqui. Todo fundo será afetado. Um fundo que tem um imóvel e um inquilino só, se ele perde esse inquilino, já era, ele vai ficar sem receita até que ele consiga alocar outro inquilino.
Beleza, então, baseado nessas premissas aí, a gente faz um filtro e descarta alguns ativos aqui que tem menos ativos. Então, vamos lá. Primeiro, eu posso inclusive organizar o filtro aqui, ó, do maior para o menor, e eu vejo que eu tenho fundos imobiliários com 64 ativos, 44, e alguns lá para baixo, ó, só tem um ativo. Veja quantos fundos imobiliários tem um ativo só. Aqui no final tem alguns, inclusive, que mostra como 0 ativo. Isso aqui são fundos de papel e fundos, tá? Então, eles vão ficar de fora dessa análise aqui. Beleza, eu quero filtrar, no primeiro momento, ativo só relacionado, então, que tem um imóvel físico. Não quero nenhum que tenha aí menos de 10 ativos. Então, eu posso criar o filtro da seguinte forma. Eu venho aqui, filtro por números e é maior do que 9, eu vou colocar aqui. Beleza, então veja, galera, que de quase 200 fundos imobiliários que nós tínhamos, agora já sobrou aqui somente 18. Então, já tem gente aí que tem 18 fundos imobiliários em carteira, né? Já está bem mais fácil para fazer análise. Mas a gente pode continuar enxugando ainda mais essa lista. Vamos ver o que sobrou aqui, ó. BBPO, que é fundo de agências, né? RBVA, que também é o fundo de varejo lá da Rio Bravo, HGRE, BBRZ, vários fundos aqui de qualidade já apareceu nessa lista. Outra coisa que a gente pode filtrar aqui para facilitar a nossa vida, a liquidez diária. Por que eu gosto de filtrar a liquidez diária? Uma das coisas mais importantes para quando a gente faz o nosso investimento, principalmente quando o seu capital cresce muito, é ter liquidez, né? Você não se sentiria nada confortável em ter um ativo, tentar vender esse ativo e não ter ninguém para comprar, certo? Quando você quer vender alguma coisa e não tem ninguém para comprar é porque não tem liquidez. Então, quanto mais liquidez, melhor mais confortável me deixa investir nesse ativo. Porque eu sei que se eu quiser vender, mesmo que eu tenha um volume grande, vai ter saída, tá? Vão ter pessoas lá esperando, querendo comprar. Então, a liquidez é importante, logo eu faço um filtro aqui para tirar aqueles ativos que têm uma liquidez mais baixa. Então aqui eu não tenho nenhum ativo que tenha uma liquidez tão baixa, tá? Mas mesmo assim eu não quero nenhum que tenha menos de 1000 negociações diárias, então liquidez diária. Eu vou tirar todos que têm menos de 1000. Então eu venho filtro de número, é maior do que 1000. Se tiver menos de 1000 eu não quero, tá? Beleza, já excluiu mais alguns e agora a gente tem na nossa lista aqui 17. Caiu mais um aí, né? Temos 17 fundos imobiliários já. O que mais a gente pode filtrar aqui para que a gente consiga enxugar ainda mais essa lista? Olha só, aqui no final eu tenho patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o valor da soma de todos os ativos que esse fundo imobiliário tem, menos os passivos que ele tem lá, né? Enfim, esse é o patrimônio líquido dele, é o que está lá no balanço patrimonial. Vocês concordam comigo? Deixem nos comentários se você concorda. Que quanto maior um ativo, maior o patrimônio líquido de um ativo, maior a segurança que esse ativo entrega. Por quê? Significa que a gente tem lá diversos imóveis, imóveis bem valorizados, imóveis maiores e também nenhum fundo começa com um patrimônio gigante. Então, se esse fundo ele tem um patrimônio líquido com um valor considerável, significa que ele não nasceu ontem, ele já é um fundo que tem uma experiência no mercado e por isso ele conseguiu chegar a um patrimônio. Talvez ele já passou por diversas emissões, talvez ele já tenha um histórico aí que tenha permitido que os imóveis tenham tido uma valorização, que permitiu com que ele chegasse a esse patrimônio líquido, tudo isso ajudou. Então, os fundos com patrimônio líquido maior costumam ter um histórico melhor, várias emissões, ou seja, boa aceitação no mercado e com tudo isso eles costumam ser mais seguros. Logo, a gente pode eliminar alguns fundos aqui que são muito pequenos quando a gente olha o patrimônio líquido. Vamos colocar do menor para o maior aqui para ver essa diferença. Veja que nós temos aqui o maior fundo, que é o KNRI, ele tem 3,7 bilhões de reais, o patrimônio líquido dele. E nós temos aqui um fundo menor, que é o BBRC, que ele tem 175 milhões. Então, o que você acha que pode entregar mais segurança? Um fundo com 175 milhões de valor de mercado ou um fundo com 3,7 bilhões de valor de mercado? Eu acredito que o fundo que tenha um patrimônio bem maior
apresenta maior segurança. Então eu quero excluir aqui alguns fundos menores, tá? Não vou ser tão criterioso, não precisa ter mais que 1 bilhão, mas aí pelo menos 700 milhões vai ser o meu filtro, tá? Então simplesmente eu venho aqui e vou filtrar por número, é maior do que 700 milhões. E aí já caíram fora mais alguns fundos. Quantos que a gente tem agora? Vamos selecionar aqui para ver na nossa lista. 14 fundos imobiliários. Veja que está cada vez ficando mais fácil aí, né, para você fazer a sua análise. O que mais a gente pode enxugar aqui? Uma coisa importante nos fundos imobiliários, querendo ou não, é o dividend yield, né? Afinal, a gente investe em fundos imobiliários para geração de renda. Então, eu também não quero um fundo imobiliário que me gere uma renda muito baixa. E quando eu faço isso, eu vou colocar aqui do menor para o maior, veja que eu tenho alguns fundos aqui, ó, com 0,17% ao mês, outro com 0,28%, é muito baixo, tá? Enquanto isso, eu tenho lá o BBPO, por exemplo, com 0,7%. Agora, uma coisa que vocês têm que usar na análise. Quanto maior o retorno que o ativo está entregando, geralmente, não é regra, mas geralmente maior o risco, tá? Então vocês têm que entender por que que tem ativos que pagam bem mais que outros, né? Por que que o BBPO paga 0,7% ao mês e o HGBS paga somente 0,17% ao mês? Tem que ter uma explicação, tá? Então eu tenho que encontrar aqui a melhor relação risco-retorno. Eu não quero nem muito risco, então com certeza não vou conseguir pegar um retorno muito grande, tá? Mas também eu não quero um retorno muito baixo só para ter um risco baixo. Então eu preciso achar ali uma boa relação de risco-retorno, tem que estar no equilíbrio. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que eu só quero ativos aí com mais de pelo menos 30% aí de 0,3%, né, de yield. Abaixo disso eu não quero. E a gente vai excluir mais dois, né? Então eu venho aqui, ó, filtro por número, é maior do que, e eu vou colocar 0,30% aqui. Beleza. Acabei de tirar mais dois e agora a gente está aí com 12 fundos imobiliários. Por que eu não vou tirar os 2 e 0,7 aqui? Porque, considerando os filtros que a gente já fez aqui, nós já tiramos alguns fundos que pagam bem mais, tá? Com o filtro limpo, vocês podem fazer esse exercício depois, vocês vão ver que tem fundo que paga mais de 1% ao mês. Aí tem coisa errada, já distorce, né? Até 0,7, 0,75 ali no máximo, a gente ainda está dentro de um padrão do mercado. Agora, quando você chega ali em 0,8, 0,9, levanta as anteninhas porque tem coisa errada. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá? Então, até 0,7 eu considero um patamar aceitável e acima disso eu preciso entender bem o porquê que está tão alto esse valor. Para fechar, a gente pode dar uma avaliada no preço. E tem um indicador que vai ajudar a gente a fazer isso aqui, ó, que é o indicador PVPA, ou seja, preço dividido por valor patrimonial. Quanto que você está pagando pelo ativo e quanto que é o valor patrimonial dele. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 0,82, significa que o mercado está pagando 82% do que é o valor patrimonial desse fundo, ou seja, está pagando abaixo do que o patrimônio líquido dele deveria valer. Quando a gente paga 1,47, significa que a gente está pagando 47% acima do que vale o patrimônio líquido desse fundo. Então já fica bem mais caro, né? Logo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, do maior para o menor. E veja que tem dois ativos aqui, que eu não vou nem olhar quais são, que um está com 1,47, outro está com 1,29, ou seja, bem acima dos demais, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não quero esses ativos aqui, então eu vou colocar no meu filtro que tem que ser no máximo 1,2, beleza? Então eu só quero aqui filtro por número menor do que 1,2. Ok. E com isso eu tirei mais alguns. E quantos que sobraram agora? Sobraram 10 fundos imobiliários. Então tá aqui, galera, baseado nos filtros que eu ensinei você a fazer, 10 fundos imobiliários para você estudar. Vai pegar, fechar o olho agora e colocar eles em carteira? Não, não faça isso. Seja um investidor inteligente. Use esse filtro aqui, se você está chegando agora no mercado, para facilitar a sua busca por ativos. Então, antes você tinha quase 200 ativos para estudar. Agora você tem 10. Eu peguei os top 10 aqui para você. São aí 10 ativos que vocês verem, se vocês verem, são bem conhecidos no mercado aí, pela sua qualidade, tem boa aceitação, muitas pessoas investem nesses ativos aqui. Então,
Tá feito um filtro aí, os top 10 para vocês estudarem e decidirem se vão colocar em carteira ou não. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa lista, se você tem esses fundos imobiliários, se você gosta de todos eles, ou se tem algum aqui que você não investiria de jeito nenhum. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se foi útil, deixa um like, se não é inscrito, se inscreva aí no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!